Hoje nós vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor, que está em Números 13. Diz assim: 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seu pai. Enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Então, assim, Deus, ele mandou 12 homens para a tribo de Israel. Ele escolheu Moisés como líder para libertar o povo que estava cativeiro com Faraó. E ele mandou 12 homens. E os homens foram para lá para ficar 40 dias, para poder fazer um relatório e trazer para Moisés de como estava aquele lugar. Aí, o povo, ele vivia muito oprimido lá com Faraó. E quando Deus tem promessa, não há Faraó que impeça. Moisés pegou os 12 homens e enviou para a terra lá para ser espia. E Deus falou assim: sou eu que vou dar, eu vou dar essas terras. E os homens foram. Moisés ficou cá aguardando o relatório. Depois de 40 dias, eles retornaram, trouxeram o relatório. 10 voltaram. Não foi dividido por equipe, mas voltou 10 e trouxe o relatório dizendo para Moisés. No relatório estava: a terra lá é boa, mas o trem lá é feio. Não vai para lá, não. Nós não vamos para lá. Lá o povo é mau. Você não sabe. O povo lá fica espiando os outros. Os povos lá são corruptos. O povo lá, sabe o que eu vi, Moisés? Caixa enchendo de água, chega a estar transbordando. Eu vi pessoas colocando veneno dentro da água pro povo. Moisés, o povo lá é mau. Corre de lá. A gente não quer aquela terra tem gigante. Só que eles esqueceram que quando Deus tem promessa, Deus cumpre. Ninguém queria enfrentar o gigante Golias, ninguém. Foi o menor de Manassés, menor de seu pai, Davi. Ninguém dava nada por Davi, mas esqueceu que Davi venceu o urso, venceu o leão. Imagina Davi naquela arena lá, pequenininho, né? E Davi foi vencedor. Então, quem fez a promessa não foi Moisés, foi o Senhor. Quando o Senhor faz a promessa, Ele é fiel para cumprir. Sabe, aqueles 10 olharam com os olhos, não foi com o olhar espiritual. Ai, Moisés não vai lá. Moisés, o povo está morrendo naquela cidade. Criança sendo abusada, cheia de pedófilo. Corre de lá, Moisés. Não tem cabimento Deus dar aquela terra para nós. É muito gigante, inimigo para todos os lados que se levanta. Aí lá vem os dois, Josué e Caleb. Sabe, Moisés, aqui está o relatório. A terra lá é boa, mana leite e mel. Tem gigante, mas tem o Deus de Israel. Josué e Caleb, eles viam com olhar espiritual. Vamos, podemos ir. Lá tem gigante, mas Deus está na frente. Vamos, subamos o monte. Lá tem muitas barreiras, muitas dificuldades, mas também a gente ouve a água descendo. O deserto é seco, mas a água está descendo. Dá para ouvir o estrondo da água. Então, assim, quando Deus tem a promessa de Deus é muito maior do que todos os inimigos que se levantam contra nós. O lugar do cumprimento da promessa não é só sabor de mel. Tem gigante e tem problema. Mas tem aquele que cumpre a promessa. O gigante naquela terra é tão grande que nós somos como gafanhoto perante eles. Moisés, não tem como possuirmos aquela terra. Eles olhou só para o eu e não para o Senhor.
olhou para sua frente e não para o alto. E Josué se levanta e diz: subamos e possuamos por herança a terra que o nosso Deus preparou para nós. Quem fez a promessa não foi Moisés, não foi os anjos, foi o Deus de Israel. Quando a minoria chegou dos 12, que foi Josué e Caleb, ele falou tudo ao contrário, ele falou tudo certo. Eles conseguiam olhar para o alto, eles viram o Deus de Israel, eles viram o agir de Deus, ele viu como Deus é poderoso, que Deus cura, que Deus restaura, que Deus fala ao nosso coração, que Deus transforma, que Deus sustenta. Imagina aquele povo como não estava passando fome e sede. E Deus providencia todas as coisas. Havia lá, provavelmente eles devem ter visto uma pessoa lá e um monte de leão em volta querendo tragar aquela pessoa. Às vezes trouxeram o relatório: Moisés, vamos lá, tem uma pessoa lá falando de Deus. Todos em volta contra aquela pessoa e tem ela lá falando de Deus. Então nós temos que ir lá, temos que ajudar. Porque aquela terra está sendo mal, mas tem um cumprimento da promessa lá. Então nós temos que falar do amor de Deus naquele lugar, para a vida ser restaurada, para a vida ser transformada, para não haver morte na panela. O trem lá é feio, Moisés. Tá na época da uva. Vamos lá, Moisés. Tem pessoas lá que tem fartura de milho, fartura de queijo, e tem outros que padecem. Todos os inimigos se levantaram contra aquele lá que está lá levando a palavra. O lugar é lugar de cumprimento de promessa. Não é só maldade que deve reinar. O que tem que prevalecer é o bem, é falar de Jesus. Se Deus está prometendo a terra para nós, vamos em paz. O gigante vai ser derrubado, vai ser jogado por terra. Paulo e Sila, perto da meia-noite, começaram a cantar louvores. E eles foram libertos pelo poder do Senhor. Então, Deus tem poder para transformar, Deus tem poder para restaurar. O Brasil está difícil, está passando por um período muito complicado, mas já houve o barulho das águas descendo. Vai haver bênção, vai haver restauração. Deus, Ele prometeu, a terra é boa. Deus, Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas para isso a gente tem que olhar com o olhar espiritual. Não adianta ouvir só o barulho, temer, ter medo. Não. Temos que deixar Deus agir, saber que Deus está acima de todas as coisas. Deus é vivo, Ele é real, Ele é fiel.